Se Robb Stark se casasse com Micella Baratheon? Bem, eu pensei na ideia desse vídeo assistindo outros dois canais. O primeiro foi o vídeo do canal Videobooks e o segundo foi do canal The Grease Goblin. E os dois falaram sobre esse tema. Eu acabei concordando algumas coisas sobre o que eles falaram nesses vídeos, mas outras eu acabei discordando. No vídeo de hoje a gente vai teorizar juntos e fazer esse exercício de adivinhação de como seria se Robb Stark se casasse com a Micella. Se você gosta de Game of Thrones, já se inscreve no canal, pois toda semana temos vídeos novos aqui, 100% focado em Game of Thrones. Bem, primeiro que eu quero falar é que essa união, esse laço de casamento, faria muito sentido. Quando o Robert ele chega em Winterfell para falar com o Ned e ele propõe o casamento do Joffrey com a Sansa, faria total sentido ele também propor o casamento do Robb com a Micella. Isso porque as duas casas elas estariam entrelaçadas de ambos os lados. Ou seja, na casa Baratheon teriam sempre um sangue Stark e na casa Stark teria sempre um sangue Baratheon. Óbvio que isso é tudo em tese, pois a gente sabe, né, que eles na verdade são Lannisters, enfim. Mas ignorem isso porque a gente está considerando só a questão oficial. Então seria aí uma união Baratheon e uma união Stark. Então faria sentido. Óbvio que a gente tem o primeiro grande empecilho disso, que é a Cersei. A Cersei ela já não gosta dos Starks. Na verdade, assim, ela não gosta de nenhuma outra casa que não seja Lannister, ou que não esteja completamente subserviente a ela, né? Então, assim, isso já é um fato. Mas ela já não gosta dos Starks, ela odeia os Starks. E aí já propor um casamento do Joffrey já foi uma coisa. Propor da Micella também, e além do mais, para ela ir embora, já seria também algo muito difícil. Entretanto, eu vi esses outros dois canais falando assim que, não acho que a Cersei ia deixar. Sinceramente, nessa parte eu já discordo. É óbvio que ela iria ficar incrivelmente irritada com toda essa situação, e sem dúvida ia fazer um escândalo pro Robert, mas eu acho que eventualmente isso iria acabar acontecendo se o Robert quisesse. Primeiro porque obviamente ele era o rei, e ele não se deixava se influenciar pela Cersei, e segundo porque a gente já tem uma própria prova disso, quando o Tyrion, né, ele faz a aliança de casamento da Micella lá em Dorne. Então eu acho que isso poderia sim de fato acontecer se o Robert quisesse. Vale falar que no primeiro livro existe um encontro dos dois, onde eles estão juntos, né? Eles acabam entrando, se eu não me engano, eles acabam entrando lá no banquete de Winterfell juntos. E a Micella acaba ficando bem tímida com ele e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que a gente já percebe que poderia ter um laço, né? Uma química entre os dois. E de fato eu acho que eles combinariam muito, né? Eu não acho que é completamente diferente de uma união do Joffrey com a Sansa, né? Porque o Joffrey é completamente maluco. Mas a Micella ela não é isso. E obviamente que o Robb também não é isso, né? O Robb ele é o tipo, né, o herói, o bonzinho, né? O filho de Ned Stark. Então eu acho que a Micella ela iria acabar se dando muito bem com o Robb e vice-versa. O Robb também iria acabar se dando muito bem com a Micella. Então eu acho que esse casal, na minha opinião, ele não seria só algo assim totalmente político. Eu acho que teria grandes chances de no futuro acabar tendo de fato uma química entre eles. E aí, vamos agora teorizar a partir do seguinte ponto. Essa aliança de casamento aconteceu e a Micella ficou lá em Winterfell depois que o Joffrey, o Robert e o Ned, todo mundo foram embora lá para Porto Real. Isso muda praticamente tudo nos livros. A primeira grande mudança é o seguinte: Ned Stark seria morto se isso aconteceria? Os Starks, se o Ned morresse, os Starks eles já teriam um eventual cativo já do começo. Então, uma coisa foi o Joffrey ele ter feito isso, tendo a Sansa e a Arya junto com eles. Outra coisa é ele fazer isso com a Micella lá. É óbvio que a gente sabe que o Joffrey é louco e ele não liga muito assim para a irmã, mas é uma possibilidade. Ele poderia pensar realmente, repensar antes de fazer isso. Mas vamos analisar se caso o Joffrey realmente enlouquecesse e matasse o Ned. E aí a gente tivesse a guerra e tudo mais. Seria muito interessante observar como que seria essa relação da Micella junto com os Starks. Primeiro que
Obviamente eu não acho que a Micella seria tratada do mesmo jeito que a Sansa foi tratada. Isso é muito óbvio, até por causa da honra que existe da casa Stark, principalmente do Robb. Então eu não acho que isso aconteceria. E eu ouvi eles falando que a Micella poderia ser utilizada como moeda de troca entre a Sansa. De fato isso faz sentido, mas ao mesmo tempo dependeria muito de como que foi a relação do Robb com ela. Porque, por exemplo, a gente já sabe que o Robb ele é uma pessoa que ele se deixa se levar muito pelas emoções, né? Esse é o grande defeito do Robb. Então ele poderia, por exemplo, acabar se apaixonando por ela. Então não seria simplesmente fácil de falar, vamos trocar aqui. Isso de um lado poderia acontecer, claro, e aí eu acho que seria uma troca justa entre Sansa e a Micella para cada um dos lados. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando se isso de fato iria acontecer e se a Micella iria querer ir, né? Porque a gente sabe que a Sansa ela queria ir embora porque mataram o pai dela e porque o Joffrey é incrivelmente louco. Mas nada disso aconteceu com a Micella. Nenhum Stark matou nenhum Lannister e o Robb não a trataria mal. Então, eu não sei se de fato essas possibilidades aconteceriam. Mas vamos pensar aqui que sim, essa troca vai acontecer e eles de fato trocam Sansa por Micella. Isso acarretaria em uma outra coisa, em uma outra possibilidade. Que seria o quê? O Jaime não seria solto. Por que o Jaime não seria solto? Porque o único motivo do Jaime Lannister ser solto é porque a Catelyn ficou horrorizada por ter perdido o Bran e o Rickon e por a Arya estar perdida e presumidamente morta. Então a Catelyn pensou, cara, eu só tenho o Robb e a Sansa. Eu preciso da Sansa. Porém, nessa possibilidade com a Sansa voltando para o norte, ela não precisaria fazer isso, pois a Sansa já estaria lá. Então, muito provavelmente, a Catelyn voltaria para o norte junto com a Sansa e o Jaime Lannister ele ficaria preso, porque a Catelyn não iria soltar ele. Então, isso muda completamente tudo, pois o Jaime Lannister estando preso, o Tywin não poderia fazer nada do Casamento Vermelho, porque se ele matasse o Robb no Casamento Vermelho, assim como aconteceu tudo, isso não iria acontecer pelo simples fato de que o Blackfish ele ia estar lá em Correrio com o Jaime. Então, a partir do momento em que ele soubesse que o Robb foi morto, ele iria simplesmente matar o Jaime e o Tywin não ia arriscar a vida do seu filho mais velho. Além do mais, mudaria a própria aliança com os Frey, porque a gente sabe que o Robb ele tem aliança com os Frey por dois motivos. Ele se casando com a Frey e também tem a Arya se casando com o Frey, né? Então é um casamento duplo, é uma união dupla. Porém, com o Robb já casado com a Micella, né, já prometido a Micella, isso não iria acontecer. Então já é uma outra diferença. Eles poderiam prometer uma outra pessoa. Eles poderiam prometer, por exemplo, o Bran, né? Porque o Bran ele já ainda estaria vivo nesse momento da história. Oficialmente falando, claro, o Bran ainda continua vivo, mas oficialmente falando, o Bran ainda estaria vivo. Ou eles poderiam, por exemplo, falar da Sansa. Então a Sansa poderia se casar com algum Frey, né? Falar assim, ó, quando a gente recuperasse a Sansa, ela casa com algum dos Freys. Então, eu acho que a aliança com os Freys seria diferente, mas eu ainda acho que ela aconteceria. Porém, pelo fato de ser diferente, eu não acredito que os Freys acabariam traindo o Robb desse jeito, até porque o principal ponto foi que o Robb acabou se casando com outra, né? Então, já que ele já estaria casado, isso não aconteceria. Voltando para aquela possibilidade do Robb e da Micella não quererem se separar e eles quererem ficar juntos, aí a gente já chega com diversas outras possibilidades. Algumas delas, quais são? Do Robb querer tomar o trono e fazer a Micella ser a rainha de Westeros. Eu já acho isso bem difícil, porque o Robb ele não tem nenhum interesse em ser rei de Westeros, ele só quer ficar com o norte. Mas é também algo interessante que eu vi eles falando assim dessa possibilidade. Eu particularmente não acredito que isso iria acontecer, tá? Dele querer ser o rei dos Sete Reinos. Mas uma outra questão que foi levantada, muito interessante, seria que isso também mudaria com todo o rumo da Guerra dos Cinco Reis. Por quê? Porque com o Robb não morrendo no Casamento Vermelho, ele iria voltar para o norte, né? Esse era o plano. Ele iria voltar para Winterfell
fazer a limpa, recuperar o norte, né? Mandar os homens das Ilhas de Ferro de volta. E aí ele muito provavelmente ia acabar descobrindo também a traição dos Boltons e mataria os Boltons. Então ele iria fazer toda essa situação de volta. Então ele não iria morrer no Casamento Vermelho. Ele não morrendo no Casamento Vermelho, isso muda toda a situação da outra guerra. Por quê? Porque a gente ainda teria o Stannis. Então assim, será que o Stannis ele iria para a muralha? E o Tywin, sabe? O Tywin ele iria morrer de qualquer jeito nessa situação por causa do Tyrion. E aí como é que ia ficar essa guerra? Ia ser então Stannis contra Robb? Mas aí não faria sentido, né? Para que o Robb iria lutar contra o Stannis? Então o Robb ele iria lutar, por exemplo, contra o Tommen. Também não vejo para que ele fazer isso, né? Já que a guerra dele era contra, né, o Joffrey e o Tywin, né? E os dois estariam mortos e o Jaime ainda estaria capturado. Muda completamente a própria história da Guerra dos Cinco Reis e vários outros plots. Então, eu acho isso muito interessante como uma simples mudança no plot da Myrcella se casando com o Robb mudaria praticamente todo o livro e diversos outros personagens. Então, assim, isso é apenas óbvio. É um exercício de imaginação, a gente nunca vai ver isso. Isso é quase uma fanfic. Quem sabe aí alguém acaba escrevendo alguma coisa sobre isso, seria interessante. Mas isso foi, enfim, só um exercício mesmo de imaginação. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e comenta aqui o que é que você achou sobre esse vídeo, sobre esse estilo de vídeo, né, desses ICs de Game of Thrones. Comenta aí o que é que você acha que ia acontecer, o que é que você acha que ia ser, como que ia ser a relação dos dois e tudo mais. Eu acho tudo isso bem interessante. E se você quiser assistir outras teorias de Game of Thrones, vai estar passando aí na tela 2 outros vídeos. É só você escolher para clicar e assistir. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.